Oi pessoal, meu nome é Juliana. Então hoje a gente começa a química inorgânica falando do que? Conceitos fundamentais da química. Então vamos lá. Primeiro conceito fundamental, quando a gente começa a falar de química, a gente fala de quê? De matéria. O que seria matéria? Não é matéria, disciplina, química, física, matemática, não. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. O que a gente olha para um lado, olha para o outro, a gente enxerga tudo que a gente enxerga tem o quê? Tem massa e ocupa lugar no espaço. Exemplo, uma árvore, uma cadeira, depois um computador e assim por diante. Qualquer coisa que vocês olharem, até para nós mesmos, nós somos matéria. Porém, a gente tem o quê? A gente tem o conceito de energia. Quando a gente fala de matéria, a gente fala também de energia. O conceito de energia, ele não é muito específico. Nós determinamos que energia é o quê? É a capacidade de realizar trabalho, ou também a capacidade de modificar a matéria. Mas a energia, efetivamente, ela não é matéria, pessoal? Então, cuidado. O que a gente tem como exemplo de energia? Energia elétrica, a energia da biomassa, a energia hidrelétrica, o som, as ondas. Então aqui a gente tem a energia, qualquer forma de energia, principalmente a elétrica, a hidrelétrica. Depois a gente tem o que? O som. É uma forma. Depois a gente tem o que? As ondas. E assim por diante. Depois, ainda falando da questão de matéria, nós temos dois conceitos que são importantes e que normalmente a gente acaba confundindo um conceito com o outro porque eles são muito parecidos. Que é o conceito de corpo e o conceito de objeto. Bom, conceito de corpo. O corpo é uma porção limitada da matéria. Então a gente tem a matéria, que é o todo, a gente pega uma porção para observação, a gente vai ter um corpo. O que a gente pode usar? O mesmo exemplo que a gente usa para matéria. Vou colocar uns diferentes para a gente poder definir o que é corpo e o que é objeto. Bom, aqui no corpo eu tenho madeira. Depois, o que mais que eu posso dizer de corpo? Celulose. Agora, o que seria o objeto? O objeto também é uma porção limitada da matéria. Só que é uma porção limitada de matéria que vai ser modificada pelo homem. Então aqui, se eu tenho como corpo a madeira, eu posso ter como objeto uma porta. Uma porta de madeira. Agora, eu tenho como corpo a celulose. Eu posso ter, então, agora como objeto uma folha de papel. Então, aqui eu posso ter... São feitas da mesma matéria, porém foram modificadas pelo homem. Outra questão, ainda voltando em corpo, eu tenho a glicose. Glicose, que é o que? A gente conhece como açúcar, né? Só que o açúcar vai ser o que? Vai ser um objeto. Por quê? Porque o açúcar, ele passou por um processo de refino. Então ele não vai ser um corpo, ele vai ser um objeto. Porque ele foi uma porção da matéria que foi modificada. Certo? Depois, a gente pode ainda classificar a matéria. Começando do início, da parte microscópica, ou subatômica, a gente tem o que? Os átomos, que seria o que? A menor unidade da matéria. Tudo começa pelo átomo.
O átomo, ele pode ser dividido, dentro do átomo eu tenho o quê? Tem os prótons, tem os nêutrons, tem os elétrons, porém, a menor unidade da matéria para que as propriedades se mantenham é o átomo. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo, na sequência a gente vai falar mais especificamente das teorias atômicas, o que cada físico, cada teórico trouxe para a definição de átomos. Mas por enquanto é preciso saber apenas que átomo é a menor unidade da matéria. Depois a gente tem o quê? Passando para uma parte maior, nós temos o quê? Molécula. O que vai ser a molécula? O conjunto de átomos. Então aqui a gente tem o exemplo de quem? Da água, H2O. Temos um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. E por fim nós temos o que? A substância, que é o que? Conjunto de moléculas. Então a gente vai só aumentando, passando de uma parte subatômica, microscópica e chegando na parte macroscópica. Substância, então, conjunto de moléculas. Aqui eu tenho um becker ou um copo, onde eu tenho o que? Várias moléculas de água. Gostou da aula? Então te inscreve no canal Curso Quantum. Continuando então, vamos falar aqui ainda dentro de classificação de matéria. Falamos de substância pura, agora substância. Bom, a substância, ela vai ter o quê? Ela pode ser uma substância pura ou ela pode ser uma mistura. Diferença. A substância pura, ela vai ser formada apenas por um tipo de matéria. Dentro da substância pura, a gente vai subdividir em duas. Substância simples e a substância composta. A substância simples, ela vai ser formada apenas por um conjunto de átomos. Como é que eu vou saber? Vocês vão olhar e vai ter apenas uma letra maiúscula. Não importa quantos átomos eu vou ter, mas sim quantos elementos vão estar presentes. Se eu tiver apenas um elemento, uma letra maiúscula, vai ser uma substância simples, como o oxigênio, o ozônio, o hidrogênio, o nitrogênio. Agora, uma substância composta. A substância composta, ela vai ser formada por um conjunto de átomos que tenha no mínimo 2 elementos diferentes. Como é que eu vou saber? O simples é olhar o número de letras maiúsculas. Exemplos, então nós temos o HCl, tem 2 letras maiúsculas, eu tenho uma substância composta, no mínimo. Aqui eu tenho o CO2, que é o dióxido de carbono, eu tenho 2 letras maiúsculas, porém é uma molécula formada por 3 átomos. São 2 elementos, que é o carbono e o oxigênio, e são 3 átomos, um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Terceiro exemplo, H2SO4. Então eu vou ter 1, 2, 3. Eu tenho 3 elementos diferentes. Quantos átomos vai ter então nessa minha substância? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nessa substância aqui composta, eu vou ter 3 elementos e eu vou ter 7 átomos diferentes. Depois nós temos o que? A mistura. Mistura são formadas por matérias diferentes. Aí eu vou subdividir em 2 também. Eu tenho a mistura homogênea e a mistura heterogênea. Diferença. Mistura homogênea, eu vou ter apenas uma fase. Então, eu vou enxergar, eu não vou conseguir enxergar as fases. Eu tenho aqui, então, 2 exemplos. A água e o açúcar e água e sal. Aí vocês vão me falar assim, tá, mas se eu colocar muita água e encher de açúcar, eu vou conseguir ver o quê? O açúcar no fundo e a água em cima. Eu estou falando de vocês colocarem o quê? Dentro de um copo cheio de 250 ml, uma colher de açúcar e misturar. Aí vocês conseguem enxergar o açúcar, as moléculas de açúcar onde estão? Não. A mesma coisa com água e sal.
Vocês vão lá, enchem um copo com água e colocam uma colherinha de açúcar, mexe. E aí vocês vão conseguir enxergar onde estão as moléculas de sal? Não, vocês não conseguem enxergar. Então, nesse caso, eu vou ter uma mistura homogênea. Eu tenho, então, matérias diferentes, que é a água, que é formada por H2O, e tem o açúcar, que um dos componentes do açúcar é a glicose. Tá? E depois eu tenho o quê? As misturas heterogêneas. Bom, as misturas heterogêneas eu vou ter no mínimo 2 fases que eu consigo ver a olho nu. Tá? Aqui o exemplo mais comum, mais utilizado seria o quê? Água e areia. Quem nunca, né, pegou um copo quando era criança, ou um baldezinho na praia e colocou areia e colocou água? Aí consegue então visualizar e perceber que existem 2 fases distintas. A água fica em cima e a areia fica embaixo. Tá? Aí seria o quê? Mistura heterogênea. Tenho 2 fases bem definidas. Depois, curiosidade interessante, cuidado aqui, prestem atenção. Aqui nós temos o quê? O granito, a água e a areia. Bom, água e areia a gente não consegue misturar. Aqui o granito, aquelas pedras, né, que temos na maioria das casas. Só que quando perguntar para vocês quantas fases tem nessa mistura, aí muitos vão falar o quê? 3 fases. Eu tenho o granito, eu tenho a água e eu tenho a areia. Errado. Ah? Pessoal, o granito é uma mistura heterogênea. Só ele tem 3 fases, que é o quartzo, a mica e o feldspato. Ah, então prestem atenção. Quando o exercício falar de granito, o granito já é formado por 3 fases. Então aqui eu vou ter 3, mais a água 4, mais a areia 5. Ah? Então este sistema ele vai ser formado por 5 fases.